Você conectado em flashscore.com.br, curtindo através do nosso canal do YouTube, Flashscore BR, seja muito bem-vindo a esse pré-jogo especial. Afinal de contas, tem título em jogo, tem conquista, tem pressão em campo, e eu vou explicar por quê. É dia de Flamengo e Lanús, e claro que aqui na Flashscore você fica na cara do gol. Então chega deixando o seu like, se você está acompanhando pelo YouTube, comenta quanto vai ser o jogo, pode secar, pode torcer, fique à vontade, compartilha com seus amigos, e se é novo, se inscreve no nosso canal. Está navegando pelo nosso site? Bacana, depois do pré-jogo, curta aí todas as notícias, as informações, a bola rolando, porque aqui assim a gente não para. Eduardo Gerac, falei sobre pressão, porque o Felipe Luiz está sob pressão. Se ele perder mais um título, já perdeu a Supercopa do Brasil quando o Flamengo era favorito, diante de 60 mil rubro-negros no Maracanã, eu não sei se o caldeirão não ferve para cima dele, na minha visão, injustamente, mas futebol é futebol e resultado é resultado, ou futebol é resultado. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham nesse pré-jogo especial, né? Afinal de contas, é uma final, uma decisão, vale título no jogo do Maracanã entre Flamengo e Lanús. Não, assim, eu concordo com você, jogar no Flamengo, trabalhar no Flamengo é sempre sinal de muita pressão, né? Mas é claro, o Felipe Luiz tem feito um trabalho, no meu modo de ver, sensacional no Flamengo, desde que virou treinador, né? Esse ano, realmente, as coisas não começaram tão bem. Tem esse jogo complicado contra o Lanús. É claro que se perder vai ter pressão e tal, mas eu acho que vai ser só uma pressão da torcida e tal, não penso em nada além disso, né? Agora, a questão principal, Fábio, que eu acho que até é o que a torcida, né, está pedindo aí para o Flamengo, é que o Flamengo entre como Flamengo. Afinal de contas, no primeiro jogo, a gente vai entrar aqui um pouco nos números, nas análises mais táticas, né? Que o Paquetá, por exemplo, participou demais do jogo. Essa tabela é o Paquetá em ação e a quantidade de vezes que os outros jogadores passaram a bola para o Paquetá. Então, assim, a interação entre Pulgar e Paquetá, 11 passes trocados entre eles. Aí o Fácil explicar porque jogam próximos, né? Exatamente. Assim como o Alexandro também, né? O lateral para o segundo volante, ou um /6. Exato. E aí o Paquetá tentando construir o jogo do Flamengo, né? Passou Perfeito. 7 vezes pro Arrascaeta a bola e recebeu a bola do Ortiz e do Pereira também 7 vezes. Mostrando, né? Isso mostra claramente que o Paquetá está assumindo essa posição no Flamengo de ser ali o segundo volante, vamos dizer assim, né? Mas é um entender, né? segundo volante, Edu, assumindo a característica do Jorginho, por exemplo, ou do Exato. Saúl, né, os dois que estão fora, mas é um volante muito moderno, porque você vê, ele vem receber a bola dos zagueiros, recebe do lateral esquerdo, do volante, mas ele recebe do meia também, ele troca a passe, então ele vem atrás, chega na frente, é como a gente falou no pré-jogo do Palmeiras com o Fluminense, o Andreas Pereira, é aquele 8 que faz o área a área, que chega para fazer gol, ele fez gol no Clássico com o Botafogo, e talvez isso esteja criando uma dor de cabeça bacana no Felipe Luiz, que é em que local eu escalo o Paquetá? Segundo homem, terceiro homem, falso 9, porque ele flutua nessas posições, o mapa de calor dele é intenso. Exatamente, mas então o Felipe Luiz já falou isso, né? O Paquetá também já falou isso, que eu acho que eles chegaram a um acordo que a posição do Paquetá vai ser essa mesma que você tá falando, é um volante mais moderno, né? Atrás, principalmente do Arrasca, o Pulgar ficando um pouco mais atrás, mas aí sim, o Paquetá com toda a liberdade do mundo para ir para o campo de ataque para onde ele bem entender. Basicamente é isso, né? Então, assim, tem essa questão mais, vamos dizer assim, mental do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo precisa entrar como se realmente estivesse disputando uma decisão, porque o que se viu lá no jogo da Argentina, o Lanús muito mais interessado, vamos dizer assim, no jogo do que o Flamengo. E além disso, claro, tem essa questão mais tática, né? Que aos poucos vai se encaixando e tudo indica que o Flamengo vai decolar aí nessa temporada. E a gente vê até os números dos ataques, né? Tudo bem. O Flamengo, né, teve mais posse de bola, tá lá para baixo na nossa tabela, 65% contra 35%. Só que quando a gente vai para gols esperados, por exemplo, o Lanús teve 1,1 e o Flamengo 0,5. O Flamengo chutou só uma vez no gol, o Lanús 5. Finalizações totais, 17 do Lanús, 9 do Flamengo. Toques na área adversária, 25 do Lanús, 10 do Flamengo. Só que, claro, como o Flamengo ficou mais com a bola,
ele circulou mais a bola, tanto que passes no ataque, o Flamengo tem 265 contra 155 do Lanús. E no pedaço final do campo também, o Flamengo tocou a bola 90 vezes, no Lanús 81. Só que o Flamengo não foi incisivo, ou seja, faltou, vamos dizer assim, fome de gol, basicamente, né? Foi isso que faltou pro Flamengo, os números são muito claros em relação a isso, então é claro que no Maracanã vai ter que jogar de uma outra forma, né? Principalmente, não dá para dizer que falta vontade, mas o Flamengo precisa buscar mais o gol, né? Precisa buscar mais o jogo, e é claro que é isso que a torcida quer ver, né? O resultado depois acaba sendo até não tão relevante se o Flamengo realmente mostrar entrega, porque é isso que o Flamengo não está mostrando. Foi assim contra o Corinthians, já na decisão da Supercopa, e o primeiro jogo da Argentina também foi assim, né? Lembrando que é 1-0 para o Lanús, né? O primeiro jogo. Então, o Flamengo, se quiser comemorar o título nos 90 minutos, precisa fazer 2 gols de diferença no time argentino. E um detalhe interessante, né? E uma coincidência, contra o Independente Del Valle na final da Recopa Sul-Americana em 23, o Flamengo também perdeu o primeiro jogo por 1-0. Na volta, venceu por 1-0, mas perdeu nos pênaltis por 5-4. Aliás, desde essa época, né, desde esse ano, digamos assim, de 23, que o Flamengo não consegue inverter a vantagem ou a desvantagem que ele tem, né? Ele vem para o jogo de casa com uma desvantagem, perdeu na ida, pode ser no Maracanã ou fora, mas ele não consegue inverter no jogo da volta o suficiente para sair com a classificação ou título, como foi o caso dessa final que eu citei de 2023. Agora, o Flamengo tem um elenco muito qualificado, né? O Flamengo tem um time que o Felipe Luiz olha para o banco e tem muitas opções. Uma das grandes reclamações, Edu, e a gente pode também tocar nesse tema, que é a questão da finalização. Você está dizendo aí, olha só, 9 finalizações, uma só no alvo. O Flamengo chuta pouco e quando chuta está acertando pouquíssimo o alvo também. A qualidade do time não era para fazer só isso. Exato, não, são duas coisas, né? A primeira é a questão defensiva, o Flamengo tem tomado muitos gols bobos, vamos dizer assim, coisa que não acontecia no ano passado, e aí você tem toda a razão, a eficiência do Mengão no ataque precisa também melhorar. E para complicar um pouco a situação, o Lanús não é um time qualquer, é um time que mostrou ser muito organizado, né? Os 2 laterais jogaram demais, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e teve até o Castillo, né? Que do lado da defesa, tem números aí defensivos do Castillo. Ele que é o centroavante, ele foi para 24 duelos contra os adversários, né, contra os jogadores do Flamengo, ganhou 11, ganhou 14 duelos, ou melhor, ganhou 6 duelos aéreos de 14 que ele brigou, né? Isso sim, aí também entra um pouco, claro, a questão do ataque. A bola vai muito esticada para ele lá na frente, né? Então ele é essa válvula de escape da equipe argentina, mas ele recuperou 4 vezes a bola e perdeu também 19 bolas lá no campo de ataque, porque, claro... Ele era dúvida, hein? Ele era dúvida para o jogo. Muitas vezes ele fica isolado, né? E aí acaba realmente sendo complicado ele reter demais a bola. Mas isso mostra, né, como o Lanús estava ligado no jogo o tempo todo. Porque o Castillo teve uma participação importante nos números defensivos do Lanús, assim como os 2 laterais, né? O Guidara e o Marcic, né? Que também jogou ali pelo lado esquerdo. Ou seja, o Lanús vindo para defender o resultado, realmente o Flamengo vai ter que ter ímpeto, né? Vai ter que ter fome de gol e, claro, vai ter que ter criatividade, né? Arrascaeta, Paquetá, etc. Realmente vão ter que jogar mais do que estão jogando, repito, para o Flamengo fazer, por exemplo, 2 gols de diferença e ficar com o título já no tempo normal, né? E é bom ficar de olho, Daniel Kaiser vai contar tudo direto do Maracanã nesse cara, porque na temporada até agora ele disputou 6 jogos. Ele tem 3 gols, somando Recopa, Apertura e Copa Argentina, e 3 assistências, ou seja, esse não é de bobeira, com 1,87 m, 26 anos, é um atacante que eu não sei por que ainda o futebol brasileiro não olhou para ele, hein? Porque ele é um jogador que encaixaria muito bem no futebol brasileiro, né? E ele está no auge da forma, né? 26 anos, ele está no auge da forma. E aí tem o lado das defesas também, que mostra que o Flamengo até que trabalhou defensivamente. Então, realmente, o que está faltando é mais... eu não diria criatividade, mas está faltando mais velocidade para o meio-campo do Flamengo, né? O Flamengo realmente tem que achar as brechas. Porque, em termos de desarmes, o Flamengo desarmou 25 vezes, o Lanús 16. O Flamengo, 8 interceptações, o Lanús 13. O Flamengo cometeu 13 faltas, o Lanús 15.
E em termos de divididas, ali o Flamengo 13, ganhou 13, o Lanús 11. Ou seja, em termos de sistemas defensivos, o jogo foi até que igual. Só que aqui tá, para o Flamengo, não pode ser igual. O Flamengo tem que ser superior aos seus adversários pelo elenco, pelo investimento, por tudo que tem, né? Mas esses números defensivos, eles são até altos porque o time tem sido muito atacado. E aí também é uma reclamação do torcedor. O time perdeu aquela força defensiva, aquele bloqueio que impedia o adversário de chegar tanto ao seu gol. Por isso também está sendo mais vazado, né? Você repara, se está fazendo 25 desarmes, é porque o time adversário ele tem tido mais posse de bola do que o normal. Não necessariamente mais posse de bola do que o Flamengo, mas tem tido mais tempo de posse de bola do que acontecia até o ano passado. Assim, é um segundo ano de trabalho, um terceiro, podemos dizer assim, porque o Felipe Luiz chegou já no final de 24, né? Ele está caminhando para quase 2 anos ao todo no comando, mas eu acho que por isso que eu digo disse no início, eu acho que é um início de trabalho, né, de um ano que a oscilação vai acontecer, jogadores ainda não estão no melhor da sua forma, o Paquetá chegou agora. Então, assim, o campeonato carioca tá junto com o brasileiro, tá junto com o Supercopa, tá junto com o Recopa, ou seja, muita competição em tão pouco tempo. A gente ainda está no mês de fevereiro, ou para alguns já estamos, né, no final de fevereiro, mas é pouco tempo, porque o Flamengo voltou depois de todo mundo. O Flamengo voltou 12 de janeiro, não tem 2 meses de volta das férias e já com tanta competição pelo caminho. Não, falta mais inspiração pro Mengão, vai. Achei a palavra que eu tava. Pronto, é isso. Então vamos ver se contra o Lanús ela aparece, né? Afinal de contas, é isso que a torcida quer. É isso, Edu. Vai ser um grande jogo e, claro, se a final é decisão, vale título, é aqui na Flash Score. Grande abraço, Edu. Até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração para você também. Até mais. Valeu, e eu convido você a acompanhar a nossa transmissão. Daniel Kaiser vai contar tudo direto do Maracanã com muita emoção. E sempre que pinta aqui o QR Code no cantinho da tela é para você baixar. Só escanear com o seu celular, baixar o nosso aplicativo e vai ter muita informação. A bola está rolando, esses números todos que nós mostramos aqui no pré-jogo, eles aparecem com a bola rolando e consolidados no fim da partida na aba de estatística. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E vamos juntos, porque aqui na Flash Score você lê o jogo como ninguém.